E aí, gente boa, a paz, queridos, tudo bom com vocês? Então, eu quero ler aqui um texto que está em Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 6 em diante, que vai dizer assim: Então vi outro anjo que voava pelo meio do céu e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adore aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Olha que interessante, porque ele vem trazendo o evangelho para proclamar ou pregar aos que habitam a terra e a todas as nações, tribo, língua e povo. E ele traz essa palavra e ele também, junto com essa palavra, ele traz uma proclamação. Ele diz, temam a Deus, glorifiquem-no, pois chegou a hora do juízo, e adora aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Então, existem pessoas que acreditam que esse anjo, quando ele vem trazer essa proclamação, ele está voando pelo meio do céu de uma forma visível, e ele mesmo é quem traz ali a pregação do evangelho. Voando, né? Ao mesmo tempo que ele está com um pergaminho, né, nos braços, e ele voa, e ele vai lá e anuncia o evangelho. Bom, eu esses dias tive um debate, né, a respeito desse assunto, e eu trouxe uma interpretação aonde diz que o propósito da vida do anjo é para que seja pregado esse evangelho eterno. O evangelho eterno, o evangelho do reino, o evangelho da graça, é tudo uma coisa só, o evangelho é um só, não tem vários evangelhos, tá? Então, esse evangelho, ele traz para ser proclamado, para ser pregado. Quando a gente olha para todo o parâmetro da Bíblia, quando nós vemos anjos vindo até homens para ensinar alguma coisa acerca do evangelho, ele não fala diretamente aos povos, ele fala para um mediador ou mediadores. Assim foi com Daniel, assim foi com Ezequiel, assim foi, né, com João, né, e por aí vai. O anjo traz algo para ser proclamado, para ser pregado, mas não necessariamente é ele quem prega, mas ele entrega alguém a alguém, e esse alguém anuncia esse evangelho. Tá? Ainda que esteja dizendo lá que ele veio para com o evangelho eterno para pregar, sim, para pregar, mas não é ele quem faz a pregação. Ele entrega para que alguém pregue, perfeito? E nesse evangelho não é só o que está escrito ali, em Apocalipse 14, 6, que fala: temei a Deus, darem glória, adorem ao Criador do céu e da terra, porque já chegou o juízo. Né? Se a pregação é só isso, não é só isso. Está contido dentro dessa síntese todo um evangelho eterno que, ao meu entender, vai ser entregue para que os profetas anunciem essa mensagem para o tempo do fim. E eu me questionei, eu pensei comigo, será que existe alguém que já ensinou isso que eu estou falando? Porque eu não tinha lido isso em nenhuma literatura, foi uma leitura que eu fiz, né, baseado em todo o padrão da Bíblia. Todo o padrão da Bíblia, você vai ver lá anjos, não pregando diretamente, mas trazendo uma mensagem para ser pregada por intermédio de outrem. E aí eu cheguei a um livro que é do terceiro século, ano 250 depois de Cristo, de Vitorino de Petot. O livro é sobre a interpretação do Apocalipse. No capítulo 14, ele vai falar no verso 6 o seguinte, que essa mensagem é anunciada pelos profetas, que antecipa a vinda do anticristo nas suas profecias. Está lá no livro dele, né, sobre a interpretação, né, do Apocalipse, e ele explica dessa forma.
Então, não é uma. Quando eu li aquilo dali, eu pensei, caramba, então eu não sou o único que estou falando isso? Realmente, não sou o único. Né? Já havia uma interpretação, e olha que Vitorino de Petô nem é milenarista, ele é amilenista. Crê no reino milenar simbólico. O que o anjo está fazendo ali, de fato está fazendo. Aquilo ali não é uma figura de linguagem. Aquilo de fato é literal. Só que todas as ações daquele anjo é no âmbito espiritual. Não é que as pessoas vão ver ele fazendo. Aquilo vai acontecer de fato, mas no âmbito espiritual. E eu acredito que os anjos virão até a igreja e vão trazer mistérios do reino para o tempo do fim. Eu penso dessa forma. É ali uma profecia. É por isso que Vitorino de Petô ele vai dizer, olha, isso aí é antes da vinda do anticristo, porque eles estão profetizando, eles estão anunciando. E ele diz que essa mensagem é a mensagem do profeta Elias. Por quê? Porque é o espírito de Elias no tempo do fim que vem sobre o corpo de Cristo e que prepara o caminho do Senhor. Mas para preparar o caminho do Senhor, né, tem que trazer uma mensagem de reino, de evangelho, né, de boas novas. E também anuncia, né, a vinda do anticristo e também, né, anuncia, né, a vinda desse rei que vai desfazer esse principado, né, esse espírito do anticristo que vai estar ali na pessoa do homem da iniquidade, o filho da perdição. Então é muito simples, não é uma equação difícil de se fazer, tá? Apenas eu não entendo que seja um anjo de fato ali voando, né? A gente vê diversas passagens na Bíblia, movimentos espirituais que para os olhos do homem a gente não vê, mas que está acontecendo, né? Que ocorrem. Né? Por exemplo, você vê que Paulo diz que ele tentou ir a Tessalônica 1 ou 2 vezes, mas Satanás lhe impediu. Satanás não apareceu para ele ali e impediu. Mas ele sabe que houve uma movimentação no mundo espiritual que impediu ele de chegar lá. Dessa mesma forma, Apocalipse 14 é uma movimentação espiritual. E não é só ele, não. Tem Apocalipse, no capítulo 14, nos versos 7, 8, 9, ainda tem mais 2 anjos que estão fazendo proclamações, né, que no mundo espiritual é audível. No mundo espiritual. Tá bom, querido? É isso daí. Fica com essa mensagem em nome de Jesus.